no Conecta H, Espírito Santo. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar, né, de conversar, de fazer um bate-papo com o Rodrigo Sartório, que é diretor comercial do grupo Vila Vitória. E eu tô super curiosa para saber um pouquinho da história e dos desafios que ele vive, que são os desafios de todo mundo, né? Todo mundo passa pelas mesmas dores, a gente sempre aprende uns com os outros. Me conta, Rodrigo, como é que foi a decisão de empreender? Como é que começou o Grupo Vila Vitória? Conta um pouquinho da história de vocês. Bacana, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Grupo Vila Vitória, na verdade, ela é fruto de uma fusão entre duas empresas. Nós tínhamos a empresa Alimentar e meu sócio Gustavo tinha uma outra empresa. Minha empresa nasceu em 1997, né? Nasceu por necessidade. Nós começamos a empresa com 20 anos de idade, meu irmão com 18 anos. Super jovem. Muito jovem, num galpão muito pequenininho, com 7 funcionários, em que a gente comprava, a gente vendia, a gente produzia. A veia do empreendedorismo está na família, né? Mas a família passou por um momento difícil e nós fomos obrigados, vamos chamar assim, iniciar um negócio novo, do zero, né, do negativo, na verdade, que a gente pegou dinheiro emprestado para começar o negócio. Legal. E foi, assim, está sendo uma história, né, uma jornada longa de muitos pontos, muitos desafios, desde do início até hoje, muitos pontos importantes. E quando chegou em 2011, nós fizemos uma fusão com uma outra empresa e criamos o Grupo Vila Vitória. Que hoje o Grupo Vila Vitória é um guarda-chuva com 4 unidades de negócio distintas, sendo Alimentar, que entrega soluções, né, do benefício à alimentação, cestas de alimentos e cestas de Natal para empresas que doam como benefício. Nós temos uma unidade que trabalha com licitações públicas, predominantemente com alimentos e produtos de higiene e limpeza. Nós temos a Somar, que trabalha no food service. Tudo que um restaurante precisa, 70% do mix de compra de um restaurante nós atendemos. E temos a Climper, que é uma unidade de negócio especializada em produtos de higiene e limpeza profissional, né? Trabalho bem técnico, bem interessante. Todas as unidades de negócio, elas são voltadas para o B2B, né? Todos voltados para empresas que compram como consumo, né? Ou como benefício. Então, a ideia do Grupo Vila Vitória foi justamente esses que foram crescer em unidades de negócio que possuem sinergia de uma forma ou outra, uma unidade junto com a outra, né? E todos os anos aí a gente vem crescendo. Quantos anos de empresa tem? Desde da Alimentar, desde 97, né? Estamos com 28 anos aí de trajetória. Uma baita trajetória. Né? E a Vila Vitória desde 2011, né? Nessa nova fase aí da Vila Vitória. É interessante quando você fala que vocês começaram, vocês dois faziam de tudo, e aí a empresa foi crescendo, foi tendo a necessidade de se organizar, contratar gente, treinar, desenvolver lideranças, que é um tema que a gente tem falado muito aqui hoje, e chegar no nível que chegaram, né? Então, a empresa passa por fases, cada fase demanda coisas diferentes, e é o papel do empreendedor saber o que a empresa precisa em cada fase, identificar principalmente com relação a pessoas, equipes, desenvolver essas pessoas para poder elas suportarem esse crescimento, né? Sensacional, é exatamente isso, né? Assim, primeiro nós criamos, depois organizamos, depois gerimos, né? Nós temos essas 3 fases de um negócio e é importante entender o papel do empreendedor em cada fase dessa, né? Você ser um fundador, né? Você tem o seu papel importante até uma certa fase do negócio. E depois realmente você precisa de estar preparado para realmente delegar, de sair da operação, de assumir o seu papel como estratégico, porque o volante, né? A direção tem que estar na sua mão, está na responsabilidade. Talvez essa seja, principalmente numa empresa familiar, talvez essa seja uma fase mais traumática
no sentido de psicológico, né? São decisões difíceis, São né? decisões difíceis. Envolve não só o racional, mas também o apego que você tem ali Exatamente. por aquilo que você construiu, Exatamente. por aquele filho que você está, né, Exato. fazendo crescer. Então é difícil Então, mesmo. antes, para a empresa estar preparada, né, o fundador, ele tem que estar preparado para isso, né? E realmente, como você falou, são fases, né? Uma coisa é do 0 a 1, né, que você está ali fazendo tudo, né? O de 1 a 10 é uma outra fase, o de 10 a 100 e assim por diante é uma outra fase. Realmente, você pensar de uma forma estratégica de você colocar as pessoas certas nos locais corretos para que elas criem e organizem os processos e realmente consigam gerir a empresa, tocar a operação da empresa e que você possa se concentrar realmente na parte estratégica, né? De ter essa visão do futuro, de você cuidar realmente do planejamento estratégico. Você tem que estar sempre se policiando para não deixar de olhar para o estratégico, porque muitas vezes o operacional acaba te tirando desse foco. eixo. Exato. Né? Então isso é super importante. Eu sempre falo isso, é uma disciplina constante e você tem que acordar pensando que você está com o volante na mão. Se você largar o volante, o carro ele pode bater e a responsabilidade vai ser sua, né? É isso aí. Então, não é fácil, é um desafio realmente de preparar a pessoa, preparar o segundo nível não é fácil, né? Você tem que realmente buscar os melhores profissionais, dar autonomia, ter meritocracia, treiná-los, meritocracia, colocar essas pessoas envolvidas realmente com o resultado do negócio e que eles se sintam realmente engajados, donos do negócio, né? E tudo isso vocês construíram da cabeça de vocês, da expertise de vocês contaram com consultorias, assessorias, como é que foi esse trajeto? Muito boa pergunta. Assim, até um certo momento dessas fases, você consegue colocar em prática os seus ideais, né? Mas você sempre vai precisar de uma consultoria. A minha opinião é essa, né? Para você, assim, eu poderia seguir sem consultoria. Por exemplo, só o ano passado eu estava com 4 consultorias ao mesmo tempo na empresa, em áreas distintas. E gerou valor para você? E muito. Porque assim, você acelera. Você também precisa de alguém também para te provocar algumas reflexões, né? Muitas vezes o que a consultoria fala você já até sabe. Exatamente. Mas é um olhar de fora, é uma provocação para ação que te coloca de fato para executar. Exato. E muitas vezes você sabe o que fazer, mas o como, às vezes você tem dúvida se é exatamente daquela forma. Então, assim, a consultoria, ela é um acelerador. Ela é uma alavanca para realmente provocar esse crescimento. E como a gente está no mercado, cada vez que você precisa crescer mais rápido, crescer é a única opção, né? A velocidade do crescimento, ela é fundamental para a sobrevivência. E as consultorias, elas vêm agregar isso, né? Legal, concordo. O que você acha que, falando de pessoas, né, de recursos humanos, que é o nosso tema hoje no evento, qual é o seu maior desafio hoje com relação a gerir pessoas e a formar lideranças? Olha, a primeira coisa, assim, a primeira mudança no nosso estratégico realmente é tornar o nosso RH o RH estratégico mesmo. Hoje, o RH da empresa, que é a Alexandra, ela conhece o negócio. Ela teve uma preparação para entender de cada processo, de cada função do nosso negócio. Então, ela vive intensamente os resultados de cada área para que dessa forma ela consiga sugerir qual é a descrição daquele cargo exatamente. Então, antigamente, a gente precisava de contratar uma pessoa, ela sentava na minha frente e perguntava, me fala o perfil que você precisa. Hoje não. Hoje eu pergunto a ela, qual é o perfil que o nosso negócio precisa para essa vaga? Legal. Então, por quê? Porque ela hoje é uma das principais pessoas que entendem do nosso negócio. Isso mudou muito, né? Antigamente o DP, era o né? DP, exatamente. Que antigamente nem era RH, era DP, era uma área acessória. Exatamente. Não era uma área estrela. Exatamente. Hoje o RH é a estrela da casa. Então, é parte daí, né? De você ter realmente mapeado exatamente
o perfil que você precisa, mapear as responsabilidades, quais são os KPIs que você vai avaliar dessa função, e daí realmente você buscar essa pessoa certa no lugar certo, né? Depois disso, é claro que o engajamento com a cultura do negócio é o segundo ponto. Mas para isso a empresa tem que ter realmente, estar vivendo, ter uma cultura clara, positiva e vivendo de forma intencional a cultura. E aí tem que ser top-down, tem que vir do CEO, da diretoria, para cascatear para as lideranças, por aí vai. Né? Então, assim, esse papel de você realmente pegar essas pessoas nos lugares certos e estar dentro da cultura, o investimento da pessoa na cultura da empresa, ela é fundamental. E é diário? Todos os dias, né? Então, cultura é o principal alicerce para o longo prazo, não tem jeito. Tem uma coisa muito bacana que o Rogério Salome, que é um dos mentores do nosso MBA, fala, que como é que você constrói a cultura? Sendo exemplo. Sendo exemplo. Então, você é a inspiração daquelas pessoas. Se você não agir da forma com a qual você quer que eles ajam, não adianta cobrar. Exatamente. Né? Não adianta cobrar. As coisas vão acontecer de forma natural. Claro, você vai cobrar resultados, você vai cobrar KPI, você vai cobrar tudo isso. Mas se você não for um exemplo como o líder, né? E os líderes que vão estar abaixo de você, acima das pessoas, você não consegue construir cultura. É alinhamento geral, né? Desde as diretrizes, né? Do planejamento estratégico tem que estar internalizado para todos os líderes. Isso e descendo e internalizando para toda a equipe, senão você não consegue ter consistência né, nos resultados, sem dúvida. A gente falou um pouquinho de pôr as pessoas certas nos lugares certos e saber quem são as pessoas para cada cargo. E tá fácil ou tá difícil achar pessoas boas? Muito difícil. Como é que vocês fazem no dia a dia? Muito difícil, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento com muitos fatores atrapalhando isso, né? Nós temos uma política do governo, né, incentivando o não emprego, vamos chamar assim, né? Nós temos uma geração diferente da anterior, que a gente está aprendendo a lidar com eles, está aprendendo a lidar, que também está dificultando isso, né? Agora, o dever de casa que nós temos que fazer é que nós também temos que nos tornar uma empresa diferente, uma empresa que seja desejada também por essas pessoas, né? Então, é um pouco de tudo que a gente está falando aqui, né? Realmente você ter não só uma estrutura, mas você ter uma cultura em que as pessoas se interessem, de você as ter pessoas propósito. boas queiram você, né? Exatamente. Não só você ir atrás. Elas estarem engajadas em um propósito, né? Não somente a questão salarial ou... Sim, né? sim. Então, assim, é uma composição de várias coisas para que realmente as pessoas se sintam, o bem-estar delas está ligado a um propósito, a um desenvolvimento interno, ao que vale a pena, a um clima organizacional positivo, uma energia positiva em que as pessoas se sintam bem. E graças a Deus, lá na nossa empresa, a gente consegue ter isso como um diferencial. Legal. É claro que o desafio, cada vez mais, é você conseguindo enraizar isso, né, no último nível, na parte eliminar os tóxicos, vigiar sempre, fazendo a manutenção disso. Exatamente. Eu conversei muito hoje sobre saúde mental, né, que é um tema que está também super em alta aqui no evento. E tem muito a ver com o que você falou, né? Isso não significa que quando você cuida da saúde mental das pessoas, você não vai trabalhar a pressão, vai cobrar resultado, etc. São coisas que caminham em paralelo. Você vai cobrar resultado, você vai pressionar, mas você não pode deixar que essa pressão vire um nível de estresse tal que inverta o jogo e traga improdutividade para a pessoa. Então, os gestores de RH estão cada vez mais se especializando também nessa parte de saúde mental, estão trazendo consultorias para dentro para falar sobre isso, para ensinar técnicas, trazer ferramentas. E é um tema que está super em alta e faz todo sentido com o que você falou. Pensar fora da caixa, ao invés de ir atrás, ser desejado pelos bons profissionais de mercado. Perfeito. Né? E um complemento do que você está dizendo, eu acho que agora mais do que nunca, aquela velha frase que a gente ouve, a gente sempre ouviu da diferença entre chefe e líder, eu acho que agora a gente está sentindo na pele essas evidências, né? Então, assim, liderar e despertar nos outros a vontade de fazer. Então, eu sempre utilizo, assim, quando eu vou cobrar alguém, mesmo que seja através de uma forma bem racional, que tenha o KPI, mas eu acho que tem sempre um propósito acima do Rodrigo, né? Nós temos
a empresa, nós temos a entidade que para a gente cuidar, envolver essas pessoas nesse resultado de propósito torna a coisa um pouco mais leve. É isso. Né? Fazer as pessoas sonhar o nosso sonho, que o nosso sonho seja o sonho deles também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que os líderes acabam pecando muito e muitas vezes não tem o método correto, né? Eu sempre utilizo o chá, né? Primeiro eu quero avaliar se a pessoa está errando porque está faltando conhecimento, ou se o H é da habilidade, se está faltando habilidade, eu preciso treinar. Então, em primeiro ponto, eu preciso entender se eu estou errando como líder, como empresa, para, por último, eu avaliar o A de atitude. Eu acho que tem muitos líderes que acabam julgando... O A é consequência, né? Exatamente, não é causa. já julgando o erro ali, não, porque a culpa é dele, porque né, apontando o erro já diretamente para uma questão de atitude. Mas talvez a gente não está fazendo o nosso papel da forma correta como empresa também, né? De gerar o conhecimento, de treinar, de fazer o passo a passo até a pessoa ter todos os recursos para conseguir entregar o resultado. E se ela não entregar, talvez a gente possa contribuir, porque uma empresa, né, é um relacionamento de muito tempo. Em alguns momentos a pessoa não vai estar bem, ela não vai entregar, né? E a empresa tem que ter essa percepção, entender o potencial de novo. Se ela é a pessoa correta, né? Saber se ela é a pessoa também correta, não adianta no local insistir correto, quando exatamente. não tem match, não tem fit cultural, não adianta insistir. Exatamente. Então, você tem toda essa estrutura atrás ali já organizada, então essa avaliação no final torna a coisa um pouco mais leve. Você sabe que você falando isso me lembrou, a gente faz consultoria, né, para empresas. E eu tenho visto muito essa falta de unicidade na empresa, de todo mundo sonhar o mesmo sonho, de todo mundo ir atrás dos mesmos objetivos. As pessoas são bons profissionais, as pessoas estão afim, mas cada um no seu quadrado. Então, como que essa coisa da cultura, de todo mundo pensar nos mesmos valores e trazer todo mundo para o mesmo jogo, é difícil, né? E é algo que você tem que construir todos os dias. E a gente vê muito nas empresas, falta esse elo, né? Cada um faz o seu, mas ninguém faz junto, ninguém pensa junto. Exatamente. Né? Então, de novo, parte de cima, né? De realmente ter uma visão clara, ter um planejamento estratégico claro. Rotina de reuniões. Exatamente. Também, esse alinhamento ele é fundamental, né? Tem que ter ritos, né? Tem que ter os rituais ali de alinhamento, de falar coisa boa, né? Eu lembro um momento de transição do nosso negócio em que a gente mudou o nosso negócio, mudou a estrutura, mudou o sistema. A mudança foi praticamente um caos e as pessoas só estavam falando coisas... O sistema é um caos. Internamente, né? As dificuldades, as coisas negativas daquele momento. E um determinado dia eu falei assim, cara, mas tanta coisa boa está acontecendo. E eu provoquei uma reunião que eu pedi que cada um anotasse as coisas positivas que aconteceram nos últimos 30 dias e cada um tinha um tempo para fazer. E eles fizeram uma apresentação só, olha, deu mais de 100 itens de coisas saiu todo boas. Mundo com a energia lá em cima, lá né? em cima. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção. Você viu que foi uma atitude simples, né? Não tem mistério, é só você colocar isso dentro do jogo, né? Virar a chavinha. Exatamente. Essa gestão da energia, ela é fundamental dentro da companhia. E aí, aonde hoje, pensando hoje daqui para frente, aonde que o grupo quer chegar? Então, nosso planejamento estratégico é estruturar cada vez mais as unidades que já existentes, né? A Somar, ela é a nossa mais recente unidade de negócio, crescimento aí 10, 15% ao mês, né? Em breve aí a gente está dobrando de tamanho, acabamos de mudar para uma nova estrutura, né? Altos investimentos estamos fazendo para colher esse fruto daqui a pouco, mas alimentar, ela está seguindo agora para outras áreas geográficas, né? Estamos para São Paulo. Legal. Exatamente. A Somar. Hoje vocês atendem quais regiões? Pois hoje os estados, né? São Paulo, Rio, o Nordeste, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, o Natal, as cestas natalinas, a gente manda cestas. Tudo saindo desse polo aqui tudo ou vocês têm pulmões lá? Tudo saindo de Viana. Tudo saindo de Viana, né? São vários estados, tem muitas companhias do Brasil, né, que compram também, que a gente entrega em vários estados.
No final do ano a gente já tem entrega em torno de 15, Final 16 do ano estados. é pico, né? Vocês não conseguem nem respirar. Nem respirar direito com as cestas de Natal, né? Que é um período maravilhoso, né? E é um baita benefício para o colaborador. Nós mesmo da NBS, no ano passado, demos as cestas de Natal e todo mundo ficou super feliz, super satisfeito. Exatamente. Assim, tanto a cesta de alimento como a cesta de Natal, ele é super interessante porque realmente é um benefício tangível. Tangível. Né? Você entrega isso nas mãos, a pessoa pega. E aí o colaborador abre em casa, em família. É isso que eu ia te falar. Né? É um investimento que a empresa faz no benefício que é extensivo realmente à família. Né? Eu te pergunto, pensa comigo o seguinte, quanto é que vale para uma empresa o colaborador chegar com uma cesta de Natal em casa e o filho abrir a cesta e pegar a caixa de bombom, pegar uma Nutella e pegar e sorrir, aquele sorriso. Quanto é que vale? Porque na mente do colaborador é a empresa que está proporcionando isso a ele, né? Inconscientemente ele vai estar sempre lembrando ali naquele momento, né? E a família sempre vai estar valorizando a empresa. Quando tiver que acontecer alguma coisa, até na hora de faltar, não, peraí, deixa que eu resolvo, não falte. Você tem que tratar bem a esposa. Exato. Então, assim, esse envolvimento com a família, ele é muito importante, né? Legal. Diferente de outros benefícios que muitas vezes é um complemento de salário e é dinheiro e não um benefício tangível. Sim, né? sim. Então, é sucesso, a gente está reinventando o nosso negócio, aportando mais tecnologia também. A embalagem é bacana, os produtos, além da beleza e a qualidade, né? Exatamente. A gente vê que vocês se preocupam A mesmo. gente contrata um artista plástico para poder desenvolver as nossas embalagens. A nossa embalagem é uma arte realmente. Então, a ideia é que quando a pessoa receber aquele presente, realmente desperte o sorriso, né? Que crie realmente esse vínculo emocional com a empresa. Esse é o nosso propósito e a gente se tornou... Posso já afirmar a empresa mais diferente, né, do Brasil em relação a isso. Todos os anos, é a única empresa a ter uma Nutella na cesta, sabe? Sim. Então, e assim como vários produtos, é uma composição... Tem vinhos, né? Tem uma série de totalmente diferenciada. Indulgências aí para o Natal. Bolsas que a gente importa, impressão, a embalagem offset, que é uma organizadora que as pessoas, elas guardam, não é embalagem para se jogar fora, né? É reutilizável, a funcionalidade da embalagem, ela agrega valor, grande, né? Agrega valor, exatamente. Então, realmente é um presente. Então, estamos em franco crescimento em todas as 4 unidades. Esse é o todas projeto. As 4 unidades e esperamos aí, daqui a uns 2 anos aí, a gente está atingindo a marca aí dos 200 milhões aí. Que legal. São quantos colaboradores? Hoje estamos chegando, são 205 colaboradores diretos, fora os terceirizados. Né? Legal, gente pra caramba pra cuidar, né? Bastante gente. Que bom. E aonde que a gente encontra vocês no Instagram? Ou se quiser fazer um contato, adquirir uma cesta, um produto? Pois é, tem todas as unidades possuem um site e o Instagram e o telefone direto, ou no próprio Grupo Vila Vitória, também consegue todos esses contatos lá. Legal, então quem quiser adquirir os produtos, @Grupo Vila Vitória, fica o convite. Eu vou deixar aqui também o meu convite. Eu estou aqui representando o NBS e a FAESA no MBA Gestão na Prática, que é um MBA completamente novo do que a gente viu até hoje no mercado, com profissionais de mercado que vão trazer ferramentas para você aplicar no dia a dia na tua empresa, seja você empreendedor, líder ou alguém que quer se tornar um líder, né, dentro da tua carreira. Então, a gente tem hoje como mentores do nosso time o Rogério Salume, fundador da Wine, o Alex Anton, ex-estrategista-chefe do iFood, a Mônica Porto, a contadora mais influente do Brasil, o professor da oratória, que ele é mestre reconhecido nacionalmente e internacionalmente no ramo da oratória. A gente tem o Robson Ramushi, que é o criador e condutor do Instagram Resiliência Humana. Tem eu, como professora de empreendedorismo, Thiago Bassetti, CEO, que também é professor de finanças. Inteligência artificial, assim, vou ficar até amanhã aqui falando. Mas o curso é bem completo, tanto para vocês, empreendedores, como para o seu time também. A gente tem grupos corporativos que trazem também os líderes para poder se formar no nosso curso. Então, fica o convite, clique no link aqui, saiba mais. Grupo Vila Vitória vai levar um time também para treinar com a gente. E obrigada, Rodrigo. Foi um papo muito bacana. Estou muito feliz de ter falado com você e de ver a trajetória de sucesso. Eu tenho um baita orgulho, conheço e acompanho há muitos anos. Eu agradeço. E estamos juntos aí, porque daí vier. Obrigado. Tá bom.